Iniciando mais um podcast. Hoje a minha convidada é a empresária e pré-candidata a vereadora no município de São Paulo, Amanda Vettorazzo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, André. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E antes da gente começar, eu queria anunciar a nossa página do Facebook. O link está na descrição caso você esteja vendo pelo YouTube. E meu Twitter, meu Instagram pessoal, que também está na descrição, caso você esteja vendo por essa plataforma. Agora, iniciando, Amanda, conte um pouco mais sobre você, para o nosso convidado saber quem é o nosso, para o nosso telespectador saber quem é o nosso convidado de hoje. Maravilha, muito obrigada. Meu nome é Amanda Vettorazzo, né? Como você disse. Eu sou dona da Constituição, portanto tenho 32 anos. Eu acho super engraçado, assim, né? Porque todo mundo, 88, fala, então vou começar a falar que eu sou dona da Constituinte. Sou empresária, como você disse, há 12 anos, no ramo de fotografia, filmagem, edição de fotos e de vídeo, essas coisas. Morei 3 anos nos Estados Unidos, nesse meio tempo também, a empresa com a minha mãe. Durante esse tempo ela ficou gerindo os negócios. Saí da escola, fiz faculdade de Relações Públicas, depois morei fora. Quando voltei, aí eu já vou dar um pontapézinho aí na parte política, né? Antes disso, eu não tenho parente político, nunca trabalhei em nada político, nada do governo, enfim. Nunca tive nenhuma ligação política. Quando eu voltei dos Estados Unidos, um amigo meu me convidou para ser voluntária no Centro de Controle de Zoonoses, né, que é o CCZ, a famosa carrocinha. Porque era final de ano, não tinha funcionário para limpar as baias e não é igual um escritório que dá para passar a chave e ir embora, né? Aí eu topei, tudo bem. Quando eu cheguei lá, era uma situação horrível, assim, não tinha veterinário, tinha animal morto na baia, assim, realmente era calamitosa a situação. Aí eu tirei algumas fotos, falei, não, isso aqui não pode ficar assim, né? São vidas, né? Não pode. Aí eu procurei um vereador que me levou ao prefeito, eu levei a demanda e a gente começou a fazer um trabalho, eu cobrando o que era a competência dele e entendendo também as limitações, igual, por exemplo, o município não pode listar um raio-x. Então, nós, enquanto protetores, pagávamos os raio-x dos animais que chegavam atropelados, enfim. E aí eu comecei a gostar, porque começou a melhorar, né, aquele setor, e hoje em dia é referência. E eu falei, que bacana, né? A população, junto com o poder público, pode, de fato, melhorar alguma coisa. Mas eu não entendia nada de gestão, nem de política. E aí eu resolvi entender. E aí eu entrei na faculdade de gestão pública e posteriormente no Renova BR, que eu não sei se você conhece, mas é uma escola de democracia, na qual foram 31 mil inscritos e eles escolheram 4% apenas. Então foi bem bacana, eu fiquei bem feliz em fazer parte desse seleto time aí de alunos. E aí eu me preparei e para chegar até aqui hoje e me colocar à disposição como pré-candidata. E agora vamos entrar mais na parte política, mais na parte das perguntas. Como você avalia o mandato do atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas? Não é uma gestão, né? É uma desgestão, né? Na minha avaliação. Primeiro que ele não toma protagonismo da cidade, né? Ele apenas acata as coisas que o Dória propõe e faz um Ctrl+C, Ctrl+V para a cidade. E as poucas coisas que ele tomou protagonismo foi de uma maneira equivocada, né? Podemos citar o mega rodízio, que obrigou as pessoas a se aglomerarem em transporte público. Podemos citar também o feriado, que ele também, alguns municipais, ele acatou e que também não teve resultado, porque na verdade foi um mega feriadão que as pessoas viajaram, enfim, não foi bom. E agora essa abertura de uma maneira precipitada assim, do comércio, sem muito planejamento, eu acredito que foi por conta de uma pressão do shopping,
por conta do Dia dos Namorados, né? Mas de 4 horas só, que ao meu ver é péssimo, porque ao invés do shopping ficar aberto aí 12 horas, agora ele vai ficar aberto durante 4 horas. Então, as pessoas que iriam ficar diluídas nesse período vão ficar aglomeradas em 2/3 do tempo. Então, ao meu ver, não faz o menor sentido. E agora, como você analisa a situação política da cidade de São Paulo? Então, é complicada, né? Os vereadores, eles são de carreira, se assim podemos dizer, né? A maioria deles estão lá há muito tempo e acaba acomodando, enfim. Tem muito corporativismo também em muitos deles. Isso é nítido, né? É notório pelas leis e pelas coisas que eles defendem. Então, isso, eles ficam amarrados, né? À classe que eles representam. Isso, obviamente, não é bom. O prefeito tem essa desgestão, que ele não gere direito à cidade, enfim. Então, tudo isso dá numa cidade que está praticamente abandonada, né? Porque a gente não vê grandes coisas e estamos falando da maior cidade da América do Sul, né? Não é pouca coisa, né? A locomotiva do Brasil é aqui e, infelizmente, a gente não vê tanto protagonismo aí, nem do executivo, nem do legislativo. Mas esse ano, né, ano de eleição, muito se fala de democracia, né? E o ponto alto da democracia é exatamente o voto. Então, temos aí uma nova chance de colocar pessoas competentes, de mudar todo esse quadro. E agora, como você avalia, né, atualmente a presidência da República vem sendo alvo de bastante notícias, vem tendo bastante confusão, né? O pessoal vem debatendo bastante sobre o governo federal. Como você avalia o mandato do presidente Jair Messias Bolsonaro? É bem complicado. Eu até costumo não me envolver, às vezes, tanto em pautas nacionais, porque hoje em dia todo mundo é comentarista, né? Isso até é engraçado, porque as pessoas têm que olhar o município, né, às vezes, porque elas esquecem que elas não sabem que elas votaram como vereador, mas elas começam a bater, fica uma coisa meio que fla-flu, né? Ou você tá de um time ou você tá do outro, e enfim, eu tento não me polarizar tanto com essas coisas, mas é nítido que também não temos uma gestão, né? A nível da União também, né? Visto isso que não temos ministro da saúde, né? Numa pandemia já passaram 2 e não temos o nome de um terceiro. Então, tudo isso reflete nessa insegurança que a gente tem hoje. E reflete mais ainda, né? Reflete a nível internacional. O Brasil, ele nunca, ele não tem, ele não é bem visto, né? Ele não é bem visto em vários setores. E agora piorou, né? Porque ele não é bem visto numa maneira econômica, numa estabilidade, a gente não tem uma estabilidade econômica, a gente não tem uma estabilidade política, e a gente não tem uma estabilidade sanitária, né? Tanto é que os Estados Unidos, para mim, já fechou, a gente não pode entrar lá agora, porque, né, o Brasil não está conseguindo reverter essa curva. Então, a gente fica isolado, né? E é culpa, óbvio, de um governo mais firme, né? A gente não tem essa firmeza de governo e fica essa briga de cloroquina, né? Parece uma coisa fla-flu, realmente, igual eu disse, uma coisa de torcida e não uma coisa técnica, né? E uma coisa propositiva. Falando mais sobre os assuntos mais sobre legislativo e STF, Congresso, né? Como você analisa a situação política do Brasil? Olha, é triste.
Os três poderes, né, eles servem exatamente para dar um equilíbrio, né, e para nenhum poder sobressair ao outro, né. E teoricamente isso é muito bacana, né, porque senão, se um tem um domínio total, a gente não consegue aí fazer uma democracia. Mas o que a gente vê é que um está interferindo de uma maneira errada no outro, né, que cada um tem um papel. Né, o judiciário não deve fazer as coisas, a prerrogativa do executivo, nem vice-versa. E o que a gente vê é uma salada de fruta da função, da competência de cada esfera. Então, isso dá ainda mais instabilidade ao país. Né? E agora mais sobre o coronavírus, entrando mais nesse assunto, como você avalia as medidas tomadas para combater o vírus, tomadas pelo prefeito de São Paulo, pelo governador e pelo presidente da República? Parece um cabo de guerra, né? Eu acho que eu vou colocar no mesmo bolo o municipal e o estadual, porque, como eu disse, na verdade, o Bruno praticamente faz o que o Dória manda, né? O Bruno não tem muito protagonismo e quando ele resolve fazer alguma ação pontual na cidade de São Paulo, ele, né, ele erra. Então, assim, e eu não gosto de ser só crítica, eu odeio as pessoas que só criticam, mas é que realmente, assim, do governo, da gestão do Bruno, eu não consigo ver nada positivo. Então, infelizmente, se tivesse, eu até falaria. Então, eu vou colocar no mesmo bolo Dória e Bruno versus Bolsonaro. É um cabo de guerra nítido, e não só com o Dória, né, mas com alguns governantes, é um cabo de guerra de presidente versus governador. Eu acho que o Dória, ele fez ações boas, ele começou muito bem, né, dando coletiva, mostrando transparência. Eu acho que o começo, assim, ele foi impecável, mas ele começou a cair num conto do Fla-Flu, né, de briga, assim, de ataque ao Bolsonaro, e o Bolsonaro ataque a Dória, e fica esse cabo de guerra onde a população está no meio, né, porque um fala que é uma gripezinha e o outro fala que vamos fechar tudo sem previsão de volta. Então, eu acho que o que faltou no Bolsonaro realmente foi um pulso firme e não algo político. Deixa o corpo técnico fazer mesmo. Se o ministro está falando que tem que ter isolamento, tem que ter isolamento. Né? O presidente não é médico, né? E é por isso que existem os ministros, né? Para ser o corpo técnico dessa gestão presidencial. E ele quer tomar protagonismo de coisas que ele não é competente, ele não sabe, ele não é médico para falar o que é bom, o que é ruim, essa parte ruim. E a parte ruim do Dória é isso, porque a gente foi ter um plano de reabertura na semana passada, né? Ficou 2 meses totalmente às cegas, sem saber qual seria o próximo passo. E eu coloco os dois agora na mesma bandeja, falando que o que é ruim para os dois é usar a pandemia como um palanque eleitoral apenas, né? Eles estão pensando na próxima eleição, em tomar o protagonismo e não na população. E outro ponto ruim também do Dória é que ele ainda não respondeu algumas questões de compras, não posso falar superfaturadas, mas de compras de respiradores com valores exorbitantes, enfim, não ficou muito claro, e também a questão do hospital de campanha do AMB, né, que alguns deputados foram e tinham leitos vazios, não ficou bem claro também, eu acho que isso aí também ele pecou bastante. E o que você pensa sobre um possível lockdown? Você acredita que seria bom ou seria ruim? Eu acho que se tivesse na primeira quinzena de quando começou, seria maravilhoso, né? Visto alguns países que fizeram isso no começo e deu um super resultado. Agora não tem mais como, assim, só se realmente
colapsar muito, né? Mas a gente já está 3 meses praticamente sem trabalhar. Realmente a reservinha acaba e vai acabar, inclusive, o dinheiro da União. Então, assim, o dinheiro se esgota, né? Se esgota do governo e se esgota das pessoas. Então, trancar agora, neste momento, depois que as pessoas já ficaram em casa durante quase 3 meses, agora não tem a menor condição. Se fosse no começo, eu acho que teria resolvido. Agora vamos falar mais sobre o movimento, né, sobre a escola Renova Brasil. Como funciona o Renova Brasil? Como para o pessoal novo que quer entrar? Como você avalia o Renova Brasil? Beleza, esse é um assunto que eu gosto bastante. O Renova, ele foi criado pelo Edu Mofarrege. Ele é setor da educação, né, e sempre foi, e ele parou e pensou assim, o que eu posso fazer para o Brasil, né? A gente consegue mudar uma nação através da educação, isso é claro. Mas como eu posso, né, qual o caminho? E ele pensou, podemos mudar isso através da educação e através da política, né? Porque é através da política que a gente muda todo o contexto do país. E aí ele criou a escola, ele chamou alguns amigos, apoiadores, e desenvolveu essa escola, que não tem ajuda do governo, é totalmente mantida por doações, e a função dela é ser uma escola de democracia, uma escola onde pessoas normais consigam ocupar cargos eletivos, mas de uma maneira com muita competência, com muito embasamento, porque falta isso. Às vezes as pessoas elas não entram, primeiro porque elas não sabem, elas acham que é um mundo, e é um mundo muito difícil e muito novo para quem não é da política ou para quem não tem algum familiar na política. Então eles dão um ensinamento de como é isso, como fazer uma campanha, porque é bem burocrático, é bem difícil. E a parte da gestão também. Então, assim, tem aula de sustentabilidade, tem aula de saúde, para entender como funciona, o que é competência de cada coisa, porque as pessoas confundem muito o que é competência da União, do Estado, do município, de tributação, de tudo isso. Então, a minha turma foi a turma de 2019, né? Como eu disse, tiveram 31 mil inscritos e eles escolheram 4%. Então, através de 7 etapas de processo seletivo, porque eles não querem ninguém muito extremista, eles não importam, porque não tem nenhum viés político. Então, eles não se importam se a pessoa é da direita, da esquerda, do centro. O que eles não querem é uma direita extrema, uma esquerda extrema. Eles querem pessoas com diálogo, que consigam fazer toda essa mudança de verdade, né? Porque quando a gente é muito extremo, a gente acaba se limitando, se engessando e atrapalhando, né? E fica essa coisa polarizada. Então, a gente teve as aulas o ano passado, a formatura foi na Sala São Paulo, foi super bacana, em dezembro. E aí, desses 4%, mais ou menos 3%, eu posso estar enganada, mas o número assim conseguiu se formar. E aí eles escolheram, desses 1.300, eu acho que umas 500 ou 600 pessoas só para o nível avançado desse ano, que eu passei também, ainda bem, graças a Deus. E eu fiz a continuação nesse ano e eu terminei, e aí eu consegui então, me formar em 2 turmas do Renova, do ano passado e desse ano no nível avançado. E é muito bacana, né? Porque a gente aprende coisas que, teoricamente, os partidos teriam que ensinar, né? Por isso eles recebem até verba para isso, mas a gente sabe que na prática não é assim. Então a gente consegue chegar lá com mais embasamento, né? E foi a segunda turma, a primeira turma que tiveram grandes parlamentares eleitos, como o Geniose, o Poit, o Danielzinho aqui da Lespe, o Melão, enfim, alguns outros. O Thiago Mitrô em Minas, no Brasil inteiro eles conseguiram alguns. E depois de eleito, eles dão curso também de mandato, eles continuam a capacitação para a pessoa depois que chegou lá também ter um ensino. E para você, qual é o modelo de democracia ideal para o nosso país?
A democracia falam que é o pior modelo, tirando todos os outros, né? Eu acho que e é muito engraçado, né? Porque muito se fala de democracia, principalmente agora, né? Toda essa polarização. Mas o que eu acho, eu estava até agora numa outra reunião e eu estava falando isso para eles. Eu acho que falta a população realmente entender que, por exemplo, né, trazendo aqui de novo para o municipal, por exemplo, que uma praça, quando eles quebram, quando acontece alguma coisa, não é o prefeito que a pessoa enfim, eu vou quebrar isso para ofender, assim. A pessoa está ofendendo ela mesma, ela tem que se sentir parte dela. Uma praça, por exemplo, é o quintal da casa dela, assim. As pessoas têm que parar de pensar que é o outro, ou isso daqui é a prefeitura que tem que fazer, mas na verdade é o coletivo. Essa questão de se sentir parte da sua cidade, de realmente colaborar com ela, de trazer coisas boas, assim, e não de jogar tudo nas costas do Estado, né? Ou do município. Porque o orçamento parece que é muito, mas ele é limitado, muitas coisas para gerir. Então, assim, quando todo mundo começa a cuidar do público, né? Porque na verdade é dela, e quando a pessoa se sente inserida de verdade na sociedade, ela consegue desenvolver muito mais o senso de cidadania. E acho que às vezes falta um pouco isso, assim, não jogar nas costas de ninguém, mas trazer a culpa pra gente e, enfim, e cobrar também. Saber em quem votou. Eu acho que se você fizer uma enquete no seu canal, perguntar assim, quem lembra em quem votou para vereador? A maioria da população não lembra, no máximo para prefeito. Então, assim, como que você vai cobrar uma pessoa se você nem lembra quem votou? Então, assim, cobrar, eu dei um voto de confiança, eu sempre falo isso, que o voto, ele é uma contratação, né? A pessoa está te contratando, né, para representar ela. Como que você vai cobrar se você nem lembra? Então, essa participação da cidade, essa participação política nesse sentido de cobrar o vereador ou de propor mesmo, não só coisas ruins, mas também coisas boas, de trazer soluções, de trazer essa participação, eu acho que é um caminho aí para uma cidade melhor. E agora vamos chegando mais perto do final da nossa entrevista. Para encerrar, o que você acha dos protestos do Brasil, né? Que o pessoal, o grupo considerado antifascista, teve em confronto com o pessoal que apoiava o presidente, e sobre os Estados Unidos com a morte do George Floyd. O que você achou sobre esses protestos? Eu acho, antes de nada, né, legítimo, eu vou bastante em protesto, eu sou bem ativista política, assim, fui em protesto a favor da prisão em segunda instância, fui na LESP, na reforma da Previdência, aprovar, fui na lei anti-Uber, porque era um absurdo se passasse na cidade de São Paulo, que era uma lei do vereador Amadeu, que ia praticamente tirar 70% da frota de aplicativos da rua. Eu acho isso fantástico, faz parte da democracia, as pessoas têm que ir mesmo. Mas eu sou totalmente contra neste momento, né? Nem de um lado, nem do outro. Vi uma charge que eu acho que todo mundo deve ter visto, que umas pessoas vestidas de um jeito indo para a manifestação, a outra, e aí o vírusinho falando, eu vou nas duas. Né? Não é um momento de manifestação nenhuma, é um momento de ficar em casa, é um momento, né, de tentar realmente frear essa curva fazendo a nossa parte. Né? Então, eu sou totalmente contra essa manifestação de fascista e não antifascista e essa coisa toda que aconteceu e está acontecendo no Brasil. Em relação aos Estados Unidos, também eu acho que é muito válido, muito digno a indignação deles. Mas, primeiro, quebra-quebra também não é assim, não é esse caminho, isso gera mais revolta, isso gera, enfim, eles quebraram coisas que não tem nada a ver, eles quebraram lojas que empregam negros, então, assim, não faz o menor sentido isso. E muito me deixa triste, assim, é que o Brasil precisa
se manifestar quando acontece algo lá fora, sendo que acontece coisas aqui o tempo todo, né? Então, igual, por exemplo, faleceu uma cantora gospel, eu acho que no ABC, se eu não me engano, São Caetano, de Covid, e as pessoas começaram a falar, mas Deus não te salvou, e começou a tirar um barato nas redes sociais dela, porque ela era muito evangélica e ela morreu de Covid, falando que Deus não protegeu ela. Então, assim, quando é nos Estados Unidos alguma coisa, nossa, vamos lá, somos todos negros. E quando às vezes acontece alguma coisa aqui, a gente não dá o devido valor, né? E aqui acontecem crimes contra negros a todo momento também. Então, só essa vírgula aí que eu, às vezes ficou um pouco revoltada, né? Igual, por exemplo, aqui quando pegou fogo a catedral na Europa e todo mundo, nossa, pray for... Era a França, né? Foi de Notre Dame. E aí, quando pega fogo aqui o nosso museu do Rio de Janeiro, não tem grandes manifestações. Então, acho que a gente tem que voltar o nosso olhar realmente mais para o nosso país e para a nossa cidade, né? Porque às vezes também a gente fica só ali batendo no presidente e está acontecendo muita coisa do nosso lado e a gente não vê. Bom, chegamos ao final de mais um podcast, mais um episódio 14. Antes de encerrar, Amanda, gostaria de dizer algo antes do final? Não, eu quero agradecer pela oportunidade. Desculpa se eu falei muito. É que realmente esses temas eu gosto bastante. E, enfim, eu acho que às vezes a gente tem que pensar um pouco fora da casinha e não ter medo e tentar realmente mudar as coisas. Parece que é tudo muito difícil, mas não é. Eu acho que falta a participação realmente popular de pessoas que, entre aspas, não estão ligadas a isso para pressionar e para mudar a nossa realidade. Quero deixar também o convite para quem ficou com alguma dúvida ou para me seguir nas minhas redes sociais. Meu nome é Amanda Vettorazo. O Vettorazo é meio complicado, tem 2 T's de tatu e 2 Z's de zebra. Mas, enfim, se ficou alguma dúvida, estou à disposição aí, tá bom? E agradecer o convite, André. Muito obrigada aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Então chegamos ao final de mais um podcast, episódio 14. Vocês estão vendo esse podcast na sexta-feira. Então, terça-feira tem mais. Um abraço e tchau.